com esse maravilhoso estudo aí, a mulher e o dragão, os 1260 dias da mulher no deserto. Vamos estudar hoje Apocalipse 12, juntamente com todos vocês. Sejam bem-vindos aí todos ao canal do Evangelista Flávio, né? Vamos entrar daqui mais uns 10 minutos, vamos fazer oração, vamos esperar, aguardar aí os irmãos voltarem para a live, virem a live aqui, participar conosco, certo, irmãos? É um prazer tê-los aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Nós estivemos viajando semana passada, ali no litoral de Santa Catarina, quase divisa com Rio Grande do Sul, em Sombrio. Estivemos visitando lá nossos irmãos, o irmão Angelino Maciel, a saudação a ele, a sua esposa e ao seu enteado. Sejam bem-vindos, irmãos que estão entrando agora, irmão Marcos, família, irmã Denise, irmão João Carlos Magalhães, boa noite, feliz sábado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estaremos iniciando dentro de alguns minutos o estudo. Estamos aguardando aí a chegada dos irmãos aí, tá? Bom, como de costume, vamos fazer uma oração para estarmos aí depois dando início ao estudo. Vamos orar então. Querido, bondoso Pai, Yahvé, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai amado, por mais esta rica oportunidade em que aqui podemos estarmos juntos, irmanados para o estudo da Tua bendita palavra. Que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e da verdade, esteja em cada um dos nossos irmãos e de todos aqueles que, de alguma forma, irão ouvir, assistir este estudo. Que o Senhor esteja iluminando cada um e que a Tua proteção, a Tua bênção esteja sobre cada um. Nós pedimos a Tua direção e Te agradecemos, Pai bendito, em nome e por amor do sumo e fiel sacerdote, Jesus, o Messias, que está à tua direita. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aguardar aí a chegada de mais irmãos no canal. Nós temos outros irmãos assistindo aí. Sejam bem-vindos. Se inscreva no nosso canal, dê like aí no nosso canal, para que ele apareça mais aí para outros assistirem também. Ajude a divulgar o canal do Evangelista Flávio no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, né? Eu peço aos irmãos que nos ajude aí na divulgação do canal. Eu sei que cada irmão que divulgar e cada irmão que conseguir mais 10 inscritos para o canal, nós estaremos multiplicando o canal por 10, né? E estaremos levando o ensino da palavra de Deus a cada um dos irmãos. Bem, sobre a viagem, o irmão Marcos está perguntando aqui para falar sobre a viagem. Eu estive viajando na sexta-feira passada para Sombrio. Lá eu fui recepcionado pelo irmão Angelino. Este irmão é um irmão conhecedor da palavra de Deus, evangelizador, é um ganhador de almas. Fiquei hospedado na casa dele. Depois, no sábado de manhã, fizemos até a transmissão da live, a Escola Bíblica, sobre a restituição de todas as coisas. Está aqui no canal, quem quiser assistir depois. E depois nós fomos fazer visita a alguns irmãos ali nas proximidades, no sábado de tarde, no sábado de noite. No primeiro dia da semana, domingo, na parte da tarde, estivemos em Praia Grande, Santa Catarina, visitando outros irmãos ali também.
e pudemos visitar cerca de 5 pessoas, né, ao todo. E temos mais pessoas para visitar. Minha saudação ao irmão Domingos, que deve estar aí assistindo com a gente. Eu estive visitando a casa dele na sexta-feira à noite, dentro já do sábado sagrado, lá em Sombrio. E a nossa saudação ao irmão Daniel Maciel, ao irmão Gilmar, irmão Angelino Maciel, irmão Elisandro, né, a sua esposa Marine, enfim, saudação a todos os irmãos que estão nos assistindo aí de Santa Catarina, né. Obrigado, irmão João Carlos Magalhães, pelo compartilhamento do link, né. Estamos aí com 6 pessoas assistindo. Vamos aguardar a chegada dos demais irmãos. Como é que está o som para os irmãos? Tudo bem o som para os irmãos? Espero que esteja tudo ok. Bom, irmão José Carlos Viviane, irmão Christian, também sejam bem-vindos. Feliz sábado. Bom, então vamos ao estudo de hoje, né, irmãos? Nós temos aqui Apocalipse, capítulo de número 12. Vamos para a leitura, tá? Apocalipse 12. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis, era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve uma batalha lá no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem, depois nós vamos continuar a leitura. Vamos primeiramente fazer a explicação dessa parte aqui. Seja bem-vinda, irmã Maura, Lacília e demais da família, né, ao estudo. Vamos considerar algumas coisas. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem profética. Essa mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, é uma linguagem, é uma imagem, né, figurativa, profética da igreja, da verdadeira igreja, no tempo de Israel. Nós temos a igreja no tempo de Israel, que é a Kehilá Elohim. Não era toda a nação de Israel, mas parte da nação de Israel, formada pelos verdadeiros adoradores, porque não é judeu que o é exteriormente, ou somente pela circuncisão, mas o que é interiormente. Mulher é símbolo da igreja.
Nós vemos lá Deus comparando a nação de Israel a uma mulher. Nós vemos o apóstolo Paulo comparando a igreja a uma mulher virgem, né? No livro de 2 Coríntios, aqui ó, 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios 11, nós vemos a comparação que Paulo faz da igreja com a mulher. Aqui ele fala aqui, ó, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, a igreja é a esposa de Cristo, é a mulher de Cristo. Há mais uma comparação na epístola aos Efésios. Na epístola aos Efésios, nós vemos novamente uma comparação que Paulo faz, Efésios capítulo 5, comparando a igreja a uma esposa, uma mulher, né? Que ele fala aqui sobre as mulheres, ó. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Você vê essa comparação aí do esposo com a mulher, Cristo com a igreja, né? De sorte, verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita aos seus maridos. Seja bem-vinda, irmã Ana Cláudia Mota, paz seja contigo, né? Nós tivemos também, na missão que fizemos lá em Sombrio, a presença da nossa irmã Ana Cláudia, o seu esposo Márcio, que deslocaram de Tubarão para nos visitar lá na casa do irmão Angelino no sábado. Então nós tivemos vários irmãos aí nos contactando e nos ajudando nessa missão que nós fizemos. Bom, mas voltando então à questão aqui da mulher e o deserto, a mulher e os 1260 dias no deserto, nós vemos então em Apocalipse 12 essa simbologia da igreja, tá? Uma mulher vestida de sol. O sol representa a justiça. Lá em Malaquias diz, para vós nascerá o sol da justiça. Lá em Malaquias, capítulo de número 4. A lua, em Gênesis, ela é tida como o luminar da noite, como o candeeiro da noite, né? A lua. Ter a lua debaixo dos pés significa que esta igreja, ela é vestida do sol no sentido de ela estar dentro da justiça de Deus. Ela guarda a justiça de Deus. Correto, irmãos? A lua debaixo dos pés, que é o luminar da noite, significa que esta igreja, Israel, né, a igreja que estava dentro de Israel, no início, ela é iluminada pela palavra de Deus, pela palavra profética, né? Porque a palavra de Deus diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos, né? Fala sobre isso. Lá em 2 Pedro também, o apóstolo Pedro fala, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, porque é como uma luz, né? Um candeeiro, uma lamparina, né? Uma lâmpada que alumia em lugares escuros. Então a palavra dos profetas é como essa lua debaixo dos pés, guiando o caminho da igreja. Ela está alicerçada no fundamento dos apóstolos e no fundamento profético dos profetas, da Bíblia, né? Dos profetas da Bíblia. E tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, tanto Israel, a questão das 12 tribos, quanto a igreja que foi
estabelecida dentro do próprio Israel pelo Senhor Jesus, pelo Messias, foi composta de 12 apóstolos. Então são as 12 estrelas, né? 12 mensageiros que iniciaram a igreja, o fundamento dos apóstolos. Então isso aqui é uma linguagem profética. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias a dar à luz. Então é o momento do nascimento do Messias, no período de Israel. E quando o Messias nasce, o dragão, que é a antiga serpente, o diabo, vai instigar Herodes com o objetivo de tentar matar o Messias. O Herodes mandou matar crianças de 2 anos abaixo, segundo a informação que ele havia recebido dos magos do Oriente, né? Porque eles falaram, fazem 2 anos que nós vimos a estrela. Então Jesus já devia estar com mais ou menos 2 anos de idade. Os magos não visitaram a manjedoura, não viram o recém-nascido. Quando os magos estiveram na casa de Jesus, ele já estaria com aproximadamente 2 anos de idade. É isso que a Bíblia nos informa. E Herodes, instigado pela inveja e pelo diabo, vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo com o objetivo de tentar matar o Messias. Mas graças àqueles presentes que os pais de Jesus receberam, José e Maria, eles viajaram e fugiram para o Egito, escapando desta mortandade. Muito bem, irmãos. Muito bem. Aqui diz que houve uma batalha no céu, e essa batalha foi entre o dragão e Miguel. A terça parte dos anjos do céu seguiram o dragão e foram lançados aqui na terra. E a mulher, no caso, a igreja, tanto na sua fase Israel, como na sua fase neotestamentária, após a morte do Messias, né, ela é, vamos dizer, a progenitora do Messias, que é um filho homem, não é Deus, é homem, que há de reger todas as nações da terra. Então, esse filho homem há de reger todas as nações da terra. Está fazendo uma referência sobre o reino milenar do Messias. 1000 anos que ele vai reinar com vara de ferro. Mas, nesse interim, o seu filho foi arrebatado, diz aqui, o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. Então, é essa a referência que faz aqui. Seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. Correto, irmãos? Bom, eu acho que até aqui as coisas estão ok, né? Todos estão até aqui acompanhando, né? Bom, diz que depois essa mulher, ela vai fugir para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha, o dragão, ele é representado aqui como tendo 7 cabeças e 10 chifres. Trata-se do Império Romano. O Império Romano foi formado por 10 sequências de governo e 7 cabeças, 7 divisões que veio das conquistas de Roma. Por isso que são 7 cabeças. Roma conquistou Babilônia, Roma conquistou os Medo-Persas, Roma conquistou a Grécia. Você pode ver aí que são 7 divisões políticas. Babilônia, Média-Pérsia mais 2, 3, Grécia 4 cabeças, então nós temos 7 cabeças. E 10 chifres, né, são os 10 sistemas de governo de Roma pagã. Roma foi quem perseguiu
inicialmente a igreja. Nós vamos ver lá a Era dos Mártires, foi uma sucessão de 10 imperadores que perseguiram a igreja no século II e III, né? Que é conhecido como a Era dos Mártires. E essa batalha houve no céu quando Jesus venceu lá na cruz. E o diabo, nem mais seu lugar lá acima do domo, ele tinha mais acesso. Ele vai ser expulso de lá. E diz aqui no verso 9 que o dragão, a antiga serpente chamada diabo, que engana todo mundo, vai ser precipitado aqui na terra juntamente com a terça parte dos anjos. E o verso 10 fala: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aí o verso 12 diz: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, esse período aí de 2000 anos da história da igreja, o diabo ele está agora confinado aqui na terra, certo? Não tem mais acesso ao trono de Deus. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. E o verso 14 fala: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Né? E a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao restante, ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, menina mulher, e irmão José Zanella, também seja bem-vindo, feliz sábado. Agora, esses 1260 dias que fala aqui no verso 6, ó, é o mesmo tempos e metade de um tempo que fala aqui, ó, sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Por quê? Um tempo em profecia são 360 dias, que é um ano hebraico, um ano dentro do calendário hebraico. 2 tempos, 720, e metade de um tempo, 180. Você somando tudo isso, dá 1260, né? Dá 1260 do mesmo modo. Então, vamos aqui. Um tempo dentro da profecia, 360 dias, tá? Tá aqui, ó. 360, mais 2 tempos, 720, e mais metade, 180. Olha lá, 1260 dias proféticos. Seja bem-vindo, Edelson Balbino. Então, nós temos aqui 1260 dias, ou tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em que a mulher vai ser protegida no deserto. Ou seja, a igreja ela vai estar sendo protegida no deserto. Em profecia bíblica, nós podemos converter o dia que é citado aqui em um ano corrido.
Quem nos dá essa base é o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 4, nos dá essa base aí de converter dias proféticos em anos, tá? Aqui, ó, na profecia de Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade conforme o número dos dias, 390 dias, elevarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Aí fala aqui, um dia te dei para cada ano. Está vendo aqui? Seja bem-vindo, irmão Paulo Puritano. Irmão Puritano. Cada dia é um ano corrido na profecia. Então nós temos uma base bíblica aqui, usando a própria Bíblia como norma de interpretação profética. Então, um dia profético pode ser convertido para 360 dias literais. 360 dias ou um ano dentro do calendário lunisolar. Ok, irmãos? Então, 1.260 anos. São 1.260 anos que a mulher ficou protegida, um remanescente dela, um restante dela, protegida e guardada no deserto, fora da vista da serpente. E outra parte da igreja foi perseguido pelo dragão, que é o Império Romano. Tá? Quando que nós podemos ver na história esse período? Quando nós podemos ver na história? Então vamos fazer um gráfico aqui, para vocês mais ou menos terem uma ideia dentro da história, dentro da interpretação profética, qual que seria esse período aqui. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Uma linha do tempo. Tá aqui. Opa, Ctrl Z. Vamos fazer a linha do tempo aqui. Tá aqui, ó. A linha do tempo aqui, tá? O início da contagem dos 1.260 dias, que a mulher vai fugir para o deserto, nós defendemos que foi o ano de 358 da era cristã. Tá? Por quê? 538 da era cristã. Seria o início da contagem. Por quê? Porque foi nesse período que houve a ascensão papal. Né? O Papa recebe o título e todo o poder sobre a Europa, sobre o Sacro Império Romano. Começa o sistema papal aqui, tá? Ascensão papal. Vamos escrever aqui, né? A ascensão papal. Ascensão papal. Com decreto de Justiniano. Seria o início aqui, tá? Depois nós temos aqui 1.260 dias, 1.260 anos, né? Dias proféticos corridos, que vai ser o tempo de supremacia papal, né? O tempo de supremacia papal, que vai nos levar aqui a data de 1798, tá? 1798, quando houve a derrubada do poder papal. 1798, a Revolução Francesa, tá? Nós tivemos a Revolução Francesa e a queda papal, tá? Revolução
francesa, a queda do poder secular, do poder político, papal, com as guerras de Napoleão Bonaparte. Então foi Napoleão Bonaparte, um franco-maçom, que derrubou o papado aqui, né? A ascensão papal e aqui a queda papal, queda do poder papal. Ok, irmãos? Ficou entendido até aqui, né? Seja bem-vindo, Montagnard, também. Eu não sei se você está presente, né? Então ficou registrado aqui esse período de 1260 anos ou dias proféticos dentro da profecia. Nesse período, a mulher esteve no deserto. Certo? Foi um período em que a igreja, a verdadeira igreja, no número reduzido de pessoas, ela esteve no deserto, preservada da vista da serpente. É conhecido como habitantes do vale, né? Eles são conhecidos como valdóis, valdenses, mais tarde também valdenses, albiguenses e vários outros nomes, cátaros, puritanos. No meio desses que fugiram para o deserto, principalmente os valdóis, eles preservaram a guarda dos mandamentos, incluindo o sábado, e a guarda dos 10 mandamentos, e o testemunho de Jesus. Ok, irmãos? E nesse período de 538 a 1798, nós temos 1260 anos de domínio e supremacia papal da Igreja Romana. É isso aqui que fala profeticamente o capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 de Apocalipse ajuda-nos a identificar a verdadeira igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Isso é interessante. Por que o Apocalipse 12 ajuda a identificar a verdadeira igreja? Mostra que a verdadeira igreja, ela não era uma igreja poderosa politicamente, financeiramente. Ela era, na verdade, um restante de pessoas que fugiram para o deserto para manter a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. É um povo pequeno, um povo humilde, um povo batalhador na fé, que manteve, que preservou a verdadeira fé nos lugares longínquos, nos lugares ermos da terra. Há um período que diz que a mulher, ela quase que foi tragada por um rio que saiu da boca da serpente. Foi uma tentativa de achar a mulher no deserto. Esse rio, em profecia, significa pessoas, águas, significa multidões, povos. Sair da boca da serpente significa sob a ordem do Império Romano religioso. Saiu um movimento de muitas pessoas com o objetivo de tentar acabar com a igreja, que se trata da Inquisição. A Inquisição foi este movimento aí, tá? Foi esse movimento de tentativa de destruir a igreja. Mas a terra ajudou a mulher. Por volta do século XVI, XVII,
muitos desses irmãos que estavam na Europa foram para as Américas, porque foi descoberta os Estados Unidos, o Canadá, as Américas, para ter liberdade religiosa. Foi a migração puritana. E com isso a mulher foi ajudada pela terra. A terra ajudou a mulher tragando o rio que foi lançada da serpente, né? Bem, irmãos, agora nós temos aqui uma identificação da verdadeira igreja. É uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, como diz aqui Apocalipse, né? Apocalipse capítulo de número 12. Vamos voltar aqui. Característica da igreja. Ó, diz aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a igreja verdadeira, ela vem desde os dias apostólicos, guardando os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. O sábado foi um sinal que caracterizou a verdadeira igreja de Deus durante esse longo período aí também dos 1260 dias, ou 1260 anos, né? Eu pediria à menina mulher para a gente se concentrar aqui no estudo, para que a gente não perca o foco, né? Então, irmãos, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. É uma característica da igreja. Bom, depois nós vamos ter aqui a terra ajudando a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Eu estou falando aqui do período que foi descoberto os Estados Unidos e a igreja pôde fugir da grande perseguição que estava tendo lá na Europa para ter liberdade religiosa nos Estados Unidos. Então a igreja de Deus vai chegar no ano de 1664 em Newport, Rhode Island. Aqui nós temos a história da igreja, fragmentos históricos da igreja de Deus. Em 1664, a igreja chega na cidade de Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos, e é estabelecida em 1671 a primeira igreja de Deus sabatista na América. E ali a igreja de Deus começou a crescer. Certo, irmãos? Então nós temos aqui 1664, tá aqui, ó, diz na história aqui, vários nomes a igreja teve durante esse período aí do século 17, 18. Igreja de Deus, Igrejas de Deus, Igreja Batista do Sétimo Dia, Igrejas de Cristo, tá? Esta foi a primeira igreja observadora do sábado, organizada no princípio da América, da que se tem um registro oficial na história dos Estados Unidos. É verdade que alguns descendentes dessa igreja se filiaram mais tarde à denominação da Igreja Batista do Sétimo Dia, que foi organizada oficialmente em 1802. Mas antes desse tempo, aqueles membros foram conhecidos, chamados com o nome Igreja de Deus, como fica demonstrado pelos seguintes parágrafos. Stephen Mumford veio de Londres em 1664, trazendo a doutrina de que os 10 mandamentos, tal como foram entregues no Monte Sinai, eram caráter moral imutáveis, que o poder anticristão pensou em trocar os tempos e a lei, que igualmente trocou o sábado do sétimo dia ao primeiro da semana. Vários membros da primeira igreja de Newport,
Rhode Island, nos Estados Unidos da América, abraçaram este sentimento. Isso está em Church History of New England, de 1783, História da Igreja na Nova Inglaterra. Essa citação aí. Então vocês podem notar que a igreja sabatista mais antiga na América, ela chegou em 1664 nos Estados Unidos, né? Com o nome de Igreja de Deus. Ele se autodenominava Igreja de Deus. Ó. Na primeira dispensação houve uma igreja e um mundo como agora, sendo dever no mundo acreditar no Evangelho. Assim agora dever no mundo ser evangelizado e unir-se àquela mesma Igreja de Deus. Relato feito pela Igreja de Newport, Rhode Island, tirado do Seventh-day Baptist Memorial. Foi tirado do próprio memorial dos batistas do sétimo dia. Então, aquela mesma Igreja de Deus. Esta igreja que veio para os Estados Unidos é que levou a verdade do sábado para todas as Américas, né? Nós vamos ter aí depois outros movimentos que vão surgir 200 anos mais tarde, que vão guardar o sábado também. Nós temos o Adventismo, por exemplo, a igreja da história da igreja adventista. Então tudo isso aqui está registrado aqui na história, em fragmentos históricos. Seja bem-vindo, irmão Ubaldo, ao nosso canal. Irmão Ubaldo é o Mateus, né? Tá com o nome de Mateus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, a citação histórica que eu li aqui em Fragmentos Históricos da Igreja de Deus. Isso está na descrição do site, depois quem quiser examinar, tá? Fragmentos Históricos da Igreja de Deus fala da chegada desse missionário chamado Stephen Mulford em 1664. Ok? Tá aí, né? Então, o que eu estava falando para vocês? Nós vamos ter depois de 200 anos a vinda de um movimento. Aqui eu tenho um livro de história. Vou abrir aqui para vocês. História do Adventismo. Por C. Merwin Maxwell. Esse livro é da Casa Publicadora Adventista. Nesse livro, aqui, fala a respeito de um periódico da Igreja de Deus, na página 77. O capitão espalha as novas, está aqui. Página 77. Opa, até rasgou o livro aqui. Página 77. Aqui diz assim: a maneira como o sábado abriu caminho dos batistas do sétimo dia aos futuros adventistas do sétimo dia se assemelha ao fogo seguido por estopim até um barril de pólvora. A senhora Watkins passou a Frederick Wheeler a um punhado de adventistas de Washington. Wheeler pregou sem muito efeito na época, aparentemente, passou para Thomas M. Pribley. Pribley escreveu a respeito no Hope of Israel, de fevereiro de 1845. Então, em 1845 já existia um periódico. Esse periódico era da Igreja de Deus, chamado Esperança de Israel. Mais adiante aqui, nesse mesmo livro, fala que esse periódico, The Hope of Israel, era da Igreja de Deus. Então, a Igreja de Deus, como movimento doutrinário, ele é muito anterior ao Adventismo. Já existia, antes dos Adventistas, várias igrejas na América guardadoras do sábado e que pregavam a respeito do anticristo, né, que mudou os tempos e a lei, o sábado para o domingo. Essas igrejas eram antitrinitarianas, sabatistas e milenaristas. Elas ensinavam que o milênio vai ser um reino de paz estabelecido sobre a terra.
e outras características também que a igreja tinha. A abstinência de animais imundos, não comia carne de porco, outros animais imundos. A crença que a alma é imortal, não cria na imortalidade da alma. A morte de Jesus na quarta-feira, ao invés de sexta-feira. Eram algumas características da Igreja de Deus nos Estados Unidos, muito antes do movimento de Guilherme Miller e do Adventismo. O Adventismo recebeu a verdade do sábado, como está nesse livro de história, aqui, História do Adventismo, dos batistas do sétimo dia. Foi uma mulher chamada Raquel Preston que passou a um dos pioneiros do Adventismo, conhecido por José Bates, a verdade sobre o sábado. E aí o Adventismo anexou a doutrina do sábado, porque eles não eram sabatistas. Então essa igreja mais antiga, os batistas do sétimo dia, bem como a Igreja de Deus, eram movimentos muito mais antigos, guardadores do sábado. E a Bíblia fala aqui no Apocalipse 12, a respeito do restante da semente da mulher. Então, a verdadeira igreja, como diz aqui no verso 17, né, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, daquela verdadeira igreja apostólica, que passou 1260 anos sendo preservada no deserto, aí a terra vai ajudar a mulher, que é os Estados Unidos, a liberdade religiosa que os Estados Unidos deu, e muitos dos nossos irmãos puderam migrar da Europa para os Estados Unidos no século XVIII. E o estabelecimento da igreja nos Estados Unidos, uma igreja guardadora do sábado, né? Não existia muitas igrejas que guardavam o sábado logo após a Idade Média. Somente a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é que guardava o sábado e as doutrinas bíblicas. E foi muito perseguida. Mas nos Estados Unidos ela encontrou liberdade religiosa para voltar a crescer. Aquele livrinho que era doce ao paladar e amargo ao ventre. Porque precisaria ainda pregar para muitos povos, nações e multidões. Então a igreja, ela estava enfraquecida, era o período da igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, que diz, eis que pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Essa porta aberta foi a liberdade religiosa para voltar a crescer, poder pregar o evangelho verdadeiro e muitas almas se converterem. Foi o período da igreja migrando para os Estados Unidos. A terra ajudou a mulher, tragou o rio que saiu da sua boca e ajudou a mulher. É o período da igreja lá nos Estados Unidos. A igreja vai crescer, aí vão surgir outros movimentos guardando o sábado, como os batistas do sétimo dia, que saiu da igreja de Deus, e os adventistas do sétimo dia, que aprenderam a guardar o sábado com os batistas do sétimo dia, mas este movimento era oriundo do movimento de William Miller, ou Guilherme Miller, certo? Os mormons eu acho que não guardavam o sábado, não. Muitos mormons foram influenciados pelo movimento de Guilherme Miller, que desembocou depois no movimento adventista. Isso sim, mas que os mormons guardavam o sábado, isso eu não conheço, desconheço, tá? O irmão José Zanella perguntou, né, se os mormons também guardavam o sábado. Então nós vamos ter aqui o restante da mulher, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus aqui é o conhecimento profético do Apocalipse. O Apocalipse é o testemunho de Jesus, porque aqui em Apocalipse 1, nós vamos ver que João já estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Olha aqui, ó. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo já estava lá com João, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o testemunho de Jesus. Então, não é um profeta que vai dizer, o que eu estou escrevendo aí, um profeta aí dos últimos dias aí, o que eu estou escrevendo é testemunho de Jesus. Não. O testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, é o livro de Apocalipse. A igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela tem na sua pregação o conhecimento profético do testemunho de Jesus, que é o livro de Apocalipse. Ou seja, desde os dias apostólicos até os dias de hoje, a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela divulga o conhecimento verdadeiro, profético do livro de Apocalipse, que é o testemunho de Jesus. Não são livros fora da Bíblia que são o testemunho de Jesus. Isso seria um acréscimo ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o testemunho de Jesus. E João já estava ali para escrever o livro de Apocalipse, que foi o último livro que vai encerrar a revelação, né? A revelação profética, que é chamado de testemunho de Jesus, ou o Espírito de profecia, né? Então, esta revelação é muito importante, porque ela nos mostra a verdadeira igreja de Deus. É uma igreja que guarda o sábado, os 10 mandamentos. É uma igreja que tem conhecimento da doutrina apostólica, né? Batiza em nome de Jesus, né? É uma igreja que foi preservada no deserto, ela tem uma sequência histórica, doutrinária, né? E essa igreja tem o testemunho de Jesus, que é o conhecimento do livro do Apocalipse. Ela tem somente a Bíblia, e a Bíblia como regra de fé. E os profetas da Bíblia como espírito de profecia. Somente os profetas da Bíblia. Não profetas dos últimos dias. Não profetas do século XIX, século XX. Entendeu, irmãos? Aqui tem como identificar as características proféticas da verdadeira igreja de Deus. Então, essa mulher que estava grávida é a igreja no período de Israel, o remanescente, né, que esteve no período de Israel, a igreja depois no período neotestamentário, ela vai fugir para o deserto. Depois nós temos a igreja sendo preservada, 1260 anos, o remanescente da igreja no deserto. Depois nós temos o dragão soltando, a serpente soltando da sua boca água como um rio para tentar arrebatar a igreja, mas a terra vai ajudar a mulher. É a descoberta da América. A América era para se chamar, inclusive, Filadélfia, que significa porta aberta, amor fraternal, ou a igreja do período da porta aberta, né? Existe um estado nos Estados Unidos que chama-se Filadélfia, né? Salem, existe várias cidades nos Estados Unidos que se chamam Salem, né? Então, irmãos, esse período, a igreja no século 17, 18, vai ser ajudada pela terra, vai ser a liberdade religiosa na América. A igreja vai novamente profetizar a muitos povos, nações e línguas. O livrinho lá, doce ao paladar, amargo ao ventre, de Apocalipse 10. E depois vai surgir outros movimentos que vão guardar sábado, mas já vão adotar trindade do sistema romano. Ele não vai ter as características da igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Mas a igreja antiga, guardadora do sábado, mais antiga da América, são apenas a igreja de Deus do sétimo dia e os batistas do sétimo dia.
Mas os batistas do sétimo dia, eles têm algumas questões doutrinárias diferentes da Igreja de Deus. Eles são trinitarianos, eles creem que a alma é imortal, né? Eles creem em inferno eterno e não têm abstinência de alimentos impuros. A Igreja de Deus já crê na existência de um único Deus, é unitária. Ela crê que a alma é mortal, né? A ressurreição da vida eterna, e tem abstinência de alimentos imundos, quer dizer, está mais adequada à doutrina bíblica. Então, nós temos aqui as características da Igreja de Deus, que passou 1260 dias no deserto, a mulher que foi perseguida pelo dragão e ajudada pela terra, né, que foi, no caso, os Estados Unidos, as Américas, que abriram a liberdade religiosa. Está aí, então, o estudo, irmãos. Divulgue esse estudo. Participe, irmã Deisiane, Romanha e Horiston, irmão Gessé, sejam bem-vindos. Participe do nosso canal, divulgue o nosso canal, ajude a ter mais inscritos no nosso canal, divulgue esse estudo, muito importante, sobre a mulher e o dragão, sobre a questão da igreja, tá? E nós estaremos amanhã, às 10h30 da manhã, transmitindo ao vivo a escola bíblica, aqui na casa do evangelista Flávio. Estaremos passando o estudo aí, e ficam convidados os irmãos que quiserem participar. Obrigado, então, pela presença de todos os irmãos. Vamos terminar, então, com uma oração, agradecendo aí a presença de todos vocês. Qual foi a pergunta da menina mulher? Deixa eu ver. Ela perguntou: Flávio, pretendo casar, como receber a bênção divina? Né? Primeiramente, você tem que fazer o discipulado junto com o seu pretendente aí, e após o discipulado, você se batizando, ele também, nós podemos fazer o casamento dos dois. Entre em contato comigo pelo e-mail, aqui tá, Igreja de Deus 7 dia, tá, @gmail.com, e a gente daí pode falar mais pontualmente sobre esse assunto. Bom, vamos orar então e terminarmos este estudo. Que a bênção de Deus possa estar sobre nós. Querido Pai, Yahvé, nosso Deus, bendito seja o teu nome, reconhecido como o único Deus verdadeiro, o Deus de nosso Senhor Jesus e nosso Deus e Pai. Queira, Senhor, estar com cada um dos que participaram, a tua bênção de protegê-los, de guardá-los, de instruí-los na tua bendita palavra, fixando, Senhor, a tua verdade nos nossos corações. Obrigado, Pai amado, por mais essa oportunidade, por todos aqueles que vão participar desse estudo. Em nome de Jesus, teu Filho, o Messias, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos os irmãos, tá, pela presença de vocês aí, tá? Vamos então despedirmos e fecharmos então o canal, né? Feliz sábado a todos vocês. Que a paz seja convosco, irmãos. Amém. Obrigado.